Queridas irmãs, queridos irmãos, é com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez, para juntos podermos fazer uma reflexão sobre mais um tema do nosso Evangelho. E hoje vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 18. Portanto, irmãos, vamos elevando nosso pensamento bem alto até o nosso Mestre Jesus e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nosso tema de hoje vai falar sobre a força da palavra. E o nosso Evangelho assim nos fala. Capítulo 18, em sua parte 7. Todo aquele que ouve as palavras que eu digo e que as pratica, este será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que eu digo e não as pratica será semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. As palavras de Jesus são eternas. E as palavras de Jesus são eternas porque são verdade. Elas não são somente a salvaguarda na vida celeste, mas elas também são a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrena. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as palavras do Mestre Jesus serão estáveis como estável é a casa que foi construída sobre a rocha. Então, nesta mensagem do Evangelho, ela está nos dizendo que a sociedade humana, ela vem em uma constante evolução nos aspectos moral, emocional, espiritual. E esta evolução, ela vem se dando com base nos ensinamentos proferidos através das palavras do nosso Mestre Jesus. As palavras de Jesus, as nossas palavras. A palavra humana, ela tem uma grande força. A nossa palavra é poderosíssima. Através de uma palavra, ou de algumas palavras, nós podemos erguer uma pessoa, incentivando-a. Também, através da nossa palavra, nós podemos passar a rasteira numa pessoa, derrubar, prejudicando-a. Através também das nossas palavras, às vezes de apenas uma palavra, nós podemos afagar uma pessoa mesmo que à distância. Da mesma forma, através de uma palavra ou algumas palavras, nós podemos magoar uma pessoa mesmo que à distância. A palavra é a materialização do nosso pensamento e o pior ou melhor daquilo que se diz está na forma como se diz. Nós podemos usar um adjetivo que é negativo, pejorativo, e transformá-lo em algo falado muito bom. Por exemplo, a palavra peste. É horrível chamar alguém de peste, mas nós podemos chamar uma pessoa da seguinte forma: essa pestinha dessa menininha está sempre na minha volta me bajulando. Pronto, transformamos aquela palavra que era negativa em uma palavra positiva, colocamos energia positiva em cima dela. Da mesma forma, podemos pegar uma palavra, um substantivo que é qualificativo como positivo e negativá-lo. A palavra santo, anjo. Fulano é um santo, é um anjo. Mas este anjo deste político, estes santinhos destes políticos, aí colocamos a negatividade em cima daquela palavra e a transformamos. Então, tudo vai da emoção que nós colocamos em cima daquilo que estamos dizendo. Portanto, o melhor e o pior daquilo que se fala está na forma como se fala. Cristo, por suas palavras, trouxe
os ensinamentos que estão levando o nosso mundo à evolução, que mudaram o mundo, criou fraternidades, assim como da mesma forma, através das palavras, personagens da história mundial arrastaram o mundo para baixo. Pior ou melhor daquilo que se fala está na forma como se fala. Nós conhecemos criaturas que só fazem puxar tudo que está à sua volta para baixo. Quem de nós não conhece pessoas que para elas nada presta, que para elas nada está bom, pessoas que por si só são do contra tudo. Nunca estão satisfeitas. Também conhecemos pessoas que adoram ficar falando mal de todos, falando mal de tudo. Pessoas que gostam de falar mal da vida alheia. Conhecemos pessoas assim. Pois bem, essas pessoas, elas por si só já são altamente negativas. Estas pessoas, elas, através daquilo que falam, elas criam em torno de si uma bolha negativa. E esta bolha irá contaminá-la em primeiro momento. E no segundo momento vai contaminar o éter que está à volta do seu campo aureal, fazendo com que todas as pessoas que dela se aproximam também se contaminem e se sintam mal perto daquela pessoa. As palavras emitidas com energias negativas. E assim nós, muitas vezes, desapercebidamente, vamos nos lamentando, vamos nos queixando da vida, vamos reclamando das coisas, vamos insultando algo ou alguém. Fazemos isso sem nos dar de conta que estamos emitindo energias negativas no ar, porque quando entramos nessa vibe negativa, estamos criando na nossa tela mental uma imagem escura. E esta tela escura, ela nos fará entrar em conexão com criaturas que vivem do outro lado, do aquém, do além da escuridão. Cristo certa vez nos disse que a cada um seria dado conforme as suas obras. E neste caso, as nossas obras são as nossas palavras. Por quê? O pior ou o melhor daquilo que se fala está na forma como se fala. E o pior de tudo ainda é que atrelado àquilo que estamos falando vem os nossos pensamentos. Então, será dado a nós, de acordo com a nossa obra, daquilo que estamos fazendo, atraindo a nós essas criaturas negativas que vivem na escuridão e que daqui a pouco mais estarão colados em nós, nos inspirando com energias, com pensamentos negativos. A cada um será dado conforme as suas obras. O nosso pensamento, ele tem uma grande força e nós estamos cansados de saber disso, porque o nosso espírito gera o pensamento que é processado pelo cérebro, que depois é materializado em formas de palavras. E através das nossas palavras nós temos a capacidade de influenciar muitas pessoas que se aproximam de nós, como também somos influenciados diariamente pelas palavras dos outros que chegam até nós através de diversos canais televisivos, falados, escritos, através da internet principalmente. Somos influenciados sim diariamente. Uma mensagem que uma pessoa nos passe, uma música que a pessoa nos cante, mesmo que à distância, lá do outro lado do mundo, aquilo vai fazer com que nós passemos a devotar a nossa atenção àquela pessoa por causa de suas belas palavras. Da mesma forma, nós também temos o nosso repertório guardado de boas, de lindas palavras, que usamos com os nossos amigos, que usamos no nosso trabalho, que usamos com os nossos clientes, é claro.
mas que não usamos, em grande parte das vezes, dentro do nosso próprio lar. As pessoas retornam para os seus lares, para as suas casas, carregando aquele peso que tiveram de coisas mal sucedidas durante o dia, e chegam em casa e querem apenas ficar quietas. Sentam no sofá, antigamente pegava-se o jornal para ler, hoje pega-se o celular, o tablet, abre o computador e fica ali percorrendo o site de informações, sem querer que ninguém venha lhe perturbar com nenhum tipo de informação. Ela quer mais é ficar quieta. Mas aí vem o cônjuge, parceiro, ele traz uma informação do dia, um acontecimento que houve, que não foi muito bom. E se uma vírgula for colocada fora do lugar, aquela pessoa então é o motivo suficiente para ela explodir. E ela então vai metralhar a outra pessoa com as suas palavras negativas. E aquela pessoa, que não tinha nada a ver com o peixe mal vendido, que ela teve no outro dia, fica ali, alheio às palavras jogadas sobre ela. Pois é neste momento que esta pessoa que dispara esse monte de palavras negativas sem pensar, está perdendo a grande oportunidade de acender, de iluminar a sua mente, de acender as luzes da sua consciência. Sobre isso temos uma história. Havia um homem que estava no velório de sua esposa e ele estava ali parado diante daquele caixão na sua imensa tristeza, quando de repente em sua mente começam a desfilar figuras luminosas, figuras geométricas coloridas, e aquilo fez com que ele se sentisse muito bem. A tristeza que ele estava sentindo até passou e ele começa a sentir uma paz interior. Que coisa boa! Mas aquilo não durou um minuto e passou. E ele ficou pensando, poxa, que sensação agradável foi aquela que eu tive? Que terá sido isso? E quando nós nos questionamos intimamente sobre algo nosso, o nosso mentor nos responde. E o mentor então dele respondeu, disse-lhe, estes foram os bons momentos em que proferistes palavras de amor, de carinho, palavras positivas para a tua companheira. Aí o homem ficou pensando sobre aquilo e não demorou muito tempo e começam então a passar imagens nebulosas em sua mente, imagens escurecidas, e ele começa a se sentir muito mal, começa a sentir um sentimento de remorso, de angústia, de tristeza, muito mais do que ele já estava, e ele começa a passar muito mal, só que aquilo não ficou 1 minuto, aquilo demorou bem os seus 3 minutos, mas de repente passou e ele, já estava quase desmaiando com aquilo, e ele começa a pensar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou ficando louco? O que foi isso? E mais uma vez, quando nós nos questionamos sobre coisas íntimas, o nosso mentor nos responde, e o mentor respondeu então que aquilo eram as palavras negativas que ele usou com sua esposa durante o convívio. Aquelas foram as luzes da sua consciência que ele deixou de acender e que, portanto, a partir daquele dia ele teria que conviver com aquilo para o resto dos seus dias. Pois muito bem, um dia todos nós estaremos diante do caixão de um ente querido. E que quando chegar este dia, que as imagens, as palavras que vão desfilar em nossa mente, sejam somente imagens e lembranças de palavras boas que tivemos com aquela pessoa, para que não tenhamos que correr o risco de carregar aquilo pelo restante da nossa existência. Sobre as nossas palavras. Sabemos que o nosso planeta Terra, ele é constituído 70% de água, assim como, curiosamente, o nosso corpo humano também o é, 70% de líquido. Pois bem, um pesquisador, escritor japonês, chamado Masaru Emoto, ele resolveu fazer uma pesquisa com a água, já que a água é um dos principais elementos da Terra, está presente em praticamente tudo.
Então ele faz uma pesquisa, ele vai em uma represa de água de sua cidade, colhe uma garrafa com água, congela, no outro dia ele pega aquela barra de gelo, serra em lâminas, analisa sob um microscópio e ali ele percebe que haviam moléculas em formas difusa, escurecida como a água normalmente o é. Então ele faz uma coleta de água em 2 garrafas diferentes. Numa ele cola nomes positivos, amor, carinho, atenção, compaixão. Noutra ele cola nomes negativos, ódio, tristeza, rancor e congela essas garrafas de água. No dia seguinte, serra aquelas barras de gelo em lâminas finas, a garrafa com palavras negativas, ali já se formavam, as moléculas já se agrupavam em uma forma que sugeriam imagens desagradáveis, imagens abstratas com fisionomias que não eram boas. Na garrafa que tinha sido colocada as palavras positivas, as lâminas cerradas já apresentavam as moléculas se agrupando em uma forma geométrica agradável, bem definida. Pois o nosso cientista Masaru Emoto, então, ele colhe 2 garrafas de água, leva uma para um hospital psiquiátrico e outra para um mosteiro. Sabemos que no hospital psiquiátrico existe lá uma carga muito grande de energia negativa, de toda ordem. E a garrafa ficou 2 noites ali e a outra ficou 2 noites em um mosteiro, onde o clima é de muita paz, preces e cânticos. 2 dias depois ele colhe, congela as 2 garrafas, depois de congeladas, serra-as em lâminas finas e analisa. A que estava no hospital psiquiátrico, daí sim, as imagens se agruparam, formando imagens não agora abstratas, mas sim bem definidas, de fisionomias desagradáveis. E aquela que ficou no mosteiro, daí sim, então, as moléculas se agruparam de forma a formar imagens muito bem delineadas, muito bem definidas, algumas até sugerindo flores. Isso nos leva a concluir que a água ela tem essa grande capacidade de absorção. A partir daí chegamos à água fluidificada das casas espíritas, as que fluidificamos nas nossas casas, junto das nossas preces. Essa água que está fluidificada na casa espírita, ela recebe toda aquela carga energética das vibrações que ali são feitas. Daí o motivo de elas serem carregadas de bálsamos que vão nos ajudar, que vão se espalhar e servir como um calmante para os nossos momentos de maior dificuldade. Mas com isso nós vamos percebendo que o nosso espírito, ele tem a capacidade de influenciar tudo aquilo que está à nossa volta. E o nosso espírito é quem emite os pensamentos para o cérebro processá-los e a partir daí ser emitido, verbalizado, materializado na forma de palavras. E estas palavras é que irão contaminar o espaço que nos rodeia. Portanto, toda a atenção, todo o cuidado com aquilo que nós estamos falando, porque a nossa palavra é poderosíssima. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus nos acompanhe pelo restante da nossa semana. Que assim seja.